Olá, você alguma vez já ouviu alguém dizer que Deus realmente não existe, mas sim que Deus é? Pois é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vem comigo. Olá, minha gente. É, eu senti vontade de falar um pouquinho sobre este assunto especificamente, que Deus não existe, mas que Deus é. É, eu me senti motivado por causa de um debate que eu vi recentemente, em que nesse debate havia, de um lado, um ateísta. Ateísta é um termo mais clássico para o famoso ateu. Um ateísta e, de outro lado, um teísta. Teísta é o contrário de ateísta. Teísta é aquele que tem crença na existência de Deus. Não é? E o teísta, só para dar uma ampliada no pensamento aqui, teísta pode ser o teísta monoteísta, que é o mais comum, é o caso clássico nosso aqui na nossa cultura, que é o cristão, né? Mas de uma forma geral, pelo menos aqui no Ocidente, o teísta geralmente é monoteísta mesmo. E além do teísta monoteísta, tem um teísta politeísta, que cria na existência de vários deuses. Acima de dois já é politeísta. Então nesse debate havia um ateísta e um teísta. E logicamente que o ateísta, o famoso ateu, conhecido popular ateu, expondo ali seu pensamento, seu entendimento sobre a não existência, a possível não existência de Deus. Ah, dá licença, deixa eu aqui abrir um parêntese rapidamente. Eu, nesse vídeo aqui, estou me referindo ao termo Deus como se fosse um nome específico, um nome próprio de uma divindade e não pudesse ser atribuído a nenhuma outra divindade, é por questões culturais mesmo, tá? Não que isso seja válido ou que isso seja apropriado, porque Deus, só para dar uma rápida pincelada no assunto aqui, Deus não é nome, Deus não é um nome próprio, não é um nome pertencente a uma entidade, simplesmente uma entidade única. Deus é um título. Deus é um título que pode ser atribuído a qualquer entidade, qualquer uma. É que aqui na nossa cultura, no Ocidente, nossa cultura judaico-cristã ocidental, existe a tendência a se associar automaticamente a esta figura do Deus único, monoteísta, simplesmente Deus. E acabou o assunto, não tem mais outro Deus no pensamento de quem assim acredita. Então, eu estou usando esse termo para me fazer entender. Estou usando a linguagem de quem assim acredita. Então, nesse debate, conforme eu estava falando, um ateu e um teísta, esse teísta, na verdade, esse teísta, esse crente na existência de Deus, era um padre. Era um padre. Muito bem articulado, muito simpático, muito cordial, um diálogo bem bacana, bem legal, bem interessante. Não tinha baixaria, não tinha troca de farpas, nada disso, aquela coisa triste, não. Uma troca de ideias, uma argumentação de um lado e de outro. E o que me chamou muita atenção foi, em dado momento, depois do ateu, e eu peço a você que não estranhe, em alguns momentos eu vou chamar o ateu de ateísta, porque eu particularmente gosto mais desse termo, acho ele mais abrangente, acho ele mais próprio, né? Mas não tem problema nenhum. E então, depois da argumentação do ateísta, esse padre, em dado momento, ele falou, diante das argumentações que demonstram para uma dúvida realmente na existência, ou pelo menos pela suspeição da existência de um Deus como se crê, esse padre falou assim, não, vocês estão enganados. Esse é o pensamento humano, a forma humana de entender as coisas. Na verdade, Deus não existe. Não existe mesmo. Deus é. Ponto. Isso me chamou muita atenção. E a partir daqui eu vou conversar com você sobre isso. Não vou falar sobre o debate, o que transcorreu a partir daí, mas o que eu pude absorver a partir dessa fala deste padre. E é muito interessante você notar isso. Deus não existe, Deus é. E aí entra o meu pensamento, tá? Meu entendimento. Aí eu construindo minha linha de raciocínio, eu peço que você me acompanhe.
Não estou pedindo para você concordar, me acompanhar, para você tentar entender. Eu vou tentar me fazer entender aqui. Gente, para alguém existir, ou melhor, para alguém ser, já que Deus é, segundo a argumentação desse padre, se Deus é, ele necessariamente não teria que primeiro existir, porque não é possível, pelo menos não vejo possibilidade de você dissociar, você separar, você apartar um princípio do outro. Eu dizer que Deus, este Deus cristão, seja qual for o Deus, que ele não existe, ele está além do simples existir, que o existir é algo inerente a nós humanos, que ele está acima e que ele é, simplesmente é. Mas, gente, para que ele seja, para que se concretize o fato dele ser, já que ele é, como é que ele vai ser? Como é que ele pode, posso dizer que ele é antes dele vir a existir? Normal, gente, isso é lógico, isso é inescapável, é uma conclusão inescapável. Eu digo que Deus, simplesmente para fugir daquele embate, fugir daquelas argumentações ateístas, são muito fortes, inclusive. Racionalmente falando, é difícil, muito difícil você derrubar um questionamento, uma tese ateísta que coloque em dúvida, pelo menos, a existência de algum Deus. E aí você não tem como questionar, como refutar ou como você contrapor. Aí você diz, não tenta de entender desse jeito como se ele existisse, não, porque você não, realmente ele não existe, não, ele é. Não é? E aí eu levanto a seguinte bola aqui, não seria essa uma... outra coisa, esse não é um pensamento exclusivo desse padre que eu vi nesse debate, não. Eu já vi ele sendo repetido por outros pensadores. É um pensamento filosófico até antigo, isso aí vem de longe. Só que ele não é muito usado, porque ele é usado mais de uma forma mais sofisticada, mais elaborada. Eu só vi usar esse tipo de pensamento, esse tipo de pensamento filosófico, somente pessoas com coincidência ou não estou aqui querendo fazer um pré-julgamento de ninguém, mas eu só vi pessoas que têm uma construção de raciocínio mais elaborada, pessoas mais articuladas, pessoas que estudaram, que entendem mais de filosofia, entendeu? Que era o caso desse padre muito bem articulado. Eu já vi alguns outros pensadores, alguns pensadores teístas, cristãos, exatamente cristãos. Eu não tomei conhecimento desse tipo de pensamento ser utilizado por teístas de outras vertentes. Aqui no Ocidente a gente quase não tem contato direto com eles, pelo menos, não é? Então, aí eu levanto essa questão aqui para a gente pensar direitinho. Não seria isso, na verdade, uma forma bem elaborada, bem estruturada, bem sofisticada de demonstrar um pensamento raso? Porque esse é um pensamento muito raso, né? Com todo respeito à pessoa de quem utiliza esse pensamento, ou de quem elaborou, ou de quem ajudou a aprimorar, com todo respeito à pessoa, mas me detendo aqui no conceito, pura e simplesmente no conceito, é um conceito bem raso. E não seria uma forma bonita, enfeitada, floreada, de apresentar um raciocínio raso, superficial e sem qualquer embasamento, sem qualquer raiz? Não tem uma substância nisso, não é? E não tem mesmo, não tem mesmo. Porque é uma maneira muito interessante, até por sinal, uma maneira intelectual de você falar do assunto, porque é sabido, é comprovado, é notório, e quem tenta argumentar a favor da existência de algum Deus, seja qual for, e quando eu falo de Deus, eu particularmente, eu não estou me prendendo, me atendo à figura apenas disso que nós, desse Deus ao qual fomos apresentados, da nossa cultura, não. Meu pensamento, meu contra-argumento, minha exposição vai muito mais além disso. Nossa cultura, nossa história, ela não está atrelada, não está presa somente a esse conceito de Deus que nós temos hoje, não. Isso é um conceito relativamente moderno, um conceito que foi construído de forma política, bem pensada, e foi sendo abraçada e vem ganhando mais e mais adeptos. Não estou aqui me prendendo a esse conceito, não. Isso serve para qualquer tipo de concepção teísta.
Por que isso? Porque esse pensamento filosófico ele parece ser tão arrasador, tão arrebatador. Deus não existe, Deus é. É porque você, quando apresenta isso para alguém que não tem assim um pouco mais de embasamento, que não tem um pouco mais de exercício filosófico da coisa, a pessoa fica assim impactada. Opa, que coisa inteligente, coisa profunda. Nunca pensei nisso, realmente isso é muito profundo, isso é muito inteligente. Isso é demais. É realmente, só pode estar certo. Deus não existe, Deus é. Mas se você pensar, se qualquer criança pensar um pouco, vai perceber que se ele é porque ele existe. Simples assim. Simples. É porque essa é a habilidade que muitos têm, muitos argumentadores, debatedores, pensadores e filósofos, de dar uma aparência intelectual, uma aparência muito sofisticada para um conceito muito infantil até, no bom sentido da palavra, tá? No sentido da inocência, algo pueril, desprovido de qualquer maldade. Embora alguns utilizem esse pensamento de forma maliciosa, para dar uma pernada em alguém desavisado. Mas é basicamente isso. Eu queria aqui trazer à baila, trazer à tona esse conceito para nossa reflexão. Deus não existe. Deus é, simplesmente é. Puxa vida. Será que é isso mesmo? Vamos pensar um pouquinho? Pensa você aí, veja a que conclusão você chega. Independente de você crer ou não na existência de algum Deus, seja você ateísta ou teísta, ainda que você prefira continuar acreditando na existência de um Deus, do seu Deus, pensa especificamente nesse raciocínio. Né? Use a lógica, vê se ele tem aplicação. Fora do campo fantasioso e falacioso, vê se ele tem alguma aplicação mesmo. Se ele tem estrutura, se ele é robusto, se ele resiste a um simples raciocínio. Deus não existe. Deus é. Será que é? Bem, eu sou Rogério Lázaro e este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.